Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje é o dia que nós vamos descer o motor da M6. Aquela M6 que vocês viram no short, viram no Instagram, que tava com aquele barulhão no motor. Hoje vocês vão descobrir o que aconteceu com aquele carro e qual era o motivo de tanto barulho no motor. Vem comigo! É isso aí rapaziada, aqui ó, agora já estamos descendo o V8 da M6. Sempre vai vazar alguma coisa, né? Devagarinho, devagarinho. Aqui ó, pegou aqui. O outro lado deve estar me pegando também. Aí tá livre? Aqui eu tô segurando aqui agora. Olha só. Desce muito raspando. E olha só como a mesa vai sofrendo, ela vai chorando porque não tem espaço, né? Aqui tá de boa, Olha só, o carro conta com 2 bombas de água elétrica auxiliar. Isso aqui dá trabalho pra caramba, tá? Não é fácil não. Ó, vocês estão vendo ali, ó, não tem espaço, ó. É tudo muito apertado. Olha só. Olha isso, cara. Deixa eu ir mais pra trás aqui, deixa ele pra não atrapalhar o 06. A gente consegue pegar melhor aqui o ângulo, né? Olha isso, olha a quantidade de mangueira e fio que tem nisso aí. Olha isso, gente. É um motor muito grande, olha só. É muito grande mesmo. Olha isso. E aí agora a gente tem que desconectar todas essas mangueiras, todos esses chicotes, tudo que vocês estão vendo. Separar motor e câmbio, tirar escapamento, tirar os catalisadores, tirar o motor de dentro do agregado. E aí sim a gente vai chegar no motor cru de fato, tá? Isso aqui dá trabalho e dá muito trabalho, tá? Não pensem que uma mão de obra dessa é barata, porque não é não, tá bom? A galera que compra BMW aí, que tá achando que o custo de manter uma BMW de alta performance é a mesma coisa que manter o seu popular que estava acostumado, se enganaram, tá bom? Não tenham essa frase como com algum motivo de arrogância, não, eu só estou avisando para você, o seu sonho não se tornar um grande pesadelo na sua vida. Porque a gente vivencia isso todo santo mês dentro da oficina, tá? A galera acha que BMW é só trocar óleo e filtro. A galera acha que BMW é a mesma coisa que manter o Gol, o Corsa, o Celta, o Palio. Nada contra esses carros fantásticos, excelentes, super funcionais, super confiáveis. Só que aqui é luxo, tá? E luxo nunca é barato. Olha aí, rapaziada, o tamanho do V8 que saiu da M6. Grande esse motor, hein? Grande esse powertrain. Olha o motor em relação ao 06, né? O 06 é grande e o motor é maior que ele ainda, né? O Roger ficou grande depois da malhação na academia, né? A academia fez bem pra esse menino aí. Mas voltando aqui para nosso motor, nosso V8, né? Olha o tamanho desse carro aqui. E para vocês verem, né? Todo dia eu recebo muita mensagem de muito mecânico dizendo: Michael, eu não pego esses motores porque eu acho eles muito complexos. Eu não pego esses motores porque eu não sei onde comprar peça. Eu não pego esses motores porque eu não sei cobrar por esse serviço. Complicado, né? Mas a gente vai mudar isso aí. Fiquem atentos. Nós vamos mudar esse cenário aí. Fala rapaziada, continuando o nosso vídeo aqui, ó. Olha aí, ó. V8 já tá depenado, né? Praticamente uma semana de serviço aí, poder deixar o motor nesse jeito aí, tirar aqui de dentro e botar nesse stand aqui, né? Ó, olha ali. E continua botando água pra fora. Tem que fazer como é que eu vou fazer uma canaleta em volta de cada elevador, quem trabalha com BMW, tá? Pra água e óleo. De tanto que vaza assim. Hã? O quê? A hora que eu construir o meu prédio próprio, eu vou fazer. Vou definir os elevadores certinho, onde vão ficar, uma canaleta em volta de cada elevador. Desceu tudo, corre pra canaleta, vai pra separadora de água e óleo e tá tudo dentro. Aí eu tô vendo, né? Eu tô vendo o pessoal vai trocar óleo e vai derramar direto pro chão.
Quem duvida é louco. Bom, pessoal, vamos lá, pegar umas particularidades desse motor aqui, ó. É um S63 moderno, tá? Ele é bem diferente dos S63 da X5 antiga, X6 antiga, tá? O que ele é aqui, ó? Aqui a gente pode ver que ele compartilha cilindros banco 1 e banco 2, para os coletores são pulsativos, ó. Então aqui ele pega 1 e 4, né? 6 e 7. Ó, nesse coletor do banco que sairia predominantemente da turbina da direita. A turbina da esquerda pega 2 e 3, 6 e 8. Ô, para de girar o motor que eu tô mostrando aqui. Tudo bem? Ele fica maluco quando a gente chama. É isso. O volante aqui é um volante bimassa, tá? Vocês vão perguntar por que ele é bimassa, porque ele é um câmbio de dupla embreagem. Tá. Ah, ele tá calçando o motor ali, tá bom. Esse menino aqui é de ouro, cara. Esse menino é de ouro. É uma pepita de ouro esse menino aqui, né? É uma pepita de ouro. Que menino. Que vale cada... Olha, vale cada centavo investido em você. Aqui tem o Reio 1, tá? Bomba de alta 1. E aqui do outro lado você vai pegar o Reio 2, bomba de alta 2. Particularidade também. Uma única bomba de vácuo, que está desse lado aqui, ó. Aí desce essa mangueirinha de vácuo, vem pra cá. Vem aqui. Entra aqui nessa tubulação de aço, que vem aqui para baixo. Tem um reservatório de vácuo aqui. E tem uma solenoide de vácuo aqui na frente, que faz a atuação de outros sistemas do carro, tá? Olha só quanta derivação de mangueira de água que nós temos no carro, tá bom? Outra tomada de vácuo aqui em cima, que sai daquele reservatório de vácuo que fica embaixo do cárter. Então, esse S63 ele é bem diferente, ele é bem mais complexo e, notoriamente, ele vai entregar mais potência e mais diversão na hora da condução dele. Agora que está pronto, né, para desmembrar e ver o que aconteceu de fato dentro desse motor, nós vamos colocar ele dentro de um cavalete, ele vai para o laboratório e aí sim vocês vão ver o que realmente aconteceu com esse carro. Não é um serviço fácil para chegar nesse ponto aqui, tá? A gente tira a onda do 06, levou uma semana, mas vou falar, qualquer outro mecânico que não está acostumado com essa mecânica levaria 2 semanas aqui facinho, que é muito complexo. E outra, 06 não quebrou nenhum parafuso, nenhuma mangueira, né, 06? Zero quebras, né? Então, top de linha. Muito cuidado. Bora lá botar no cavalete e a gente continua. Bom, rapaziada, já estamos aqui na sala dos horrores, na dissecação desse aqui que já não ruge mais, desse leão abatido, né? E vamos começar aqui a tirar pelo menos o cárter, algumas coisas pra gente ver ou tentar enxergar, entender o que foi que aconteceu com esse V8, né, V6, esse V8 de fato. Vem comigo, que ainda nesse vídeo nós vamos descobrir o que aconteceu com esse carinha aqui. Vou virar ele ponta cabeça para ter acesso ao cárter, que o cárter é lá embaixo, um cárter monstruoso, gigantesco, e nós vamos começar a desmontar isso aqui tudo para entender melhor, né, o que aconteceu. Vocês podem ver que já está tudo bem desmontado. Ó, V8 é o que mais tem V8 ali, tem V8 ali no chão, ó, deixa eu puxar, ó, tem V8 ali. Tem mais alguns motores para lá para montar. Aqui tem peça da batidinha que tem que ser lavado, né? E esse espaço que vocês estão vendo, a gente vai deixar de usar ele logo, né? A oficina inteira, na verdade. Quem tá procurando outro galpão, achamos alguns aí. Hoje a gente tem aí 240 metros quadrados e a gente está indo para 800 ou 1000 metros quadrados. Vai ser um negócio muito bacana, vai ficar bonito e muito mais organizado, com mais espaço, né? Visto aí a demanda de carro que a gente tem. De serviços grandes desse, a gente está passando mais ou menos 30 veículos por mês. Serviços pequenos, mais uns 50, 60 aí, a gente está aí batendo aí quase 100 carros mês aí. Tem mês que dá 100 carros, tem mês que dá 70 carros mês. Então a gente precisa de mais espaço. Bora aí, vou virar isso aqui e desmontar. Rapaziada, olha aí, desmontamos aqui dentro, né? A cena nunca é boa. Olha lá, o tanto
de limalha que nós temos aí, ó. Ah, que cena feia, hein? Que cena feia. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Bom, eu tenho até medo de abrir isso aqui e descobrir o que nós vamos ver quebrado aí dentro, tá? Olha aqui como é que tá. Essa massa cinza, isso aqui já é alumínio que comeu, tá? Limalha de aço é bronzinamento e pedaços de biela. O cinza é o alumínio que comeu. Então, quer dizer, que não fundiu só virabrequim. Aqui fundiu o cabeçote também. Vamos continuar desmontando, que esse vídeo é o vídeo show dos horrores de hoje. Rapaziada, e assim nos despedimos do vídeo de hoje. Olha aí, o motor todo desmontado, tá? Olha, a bielinha firminha, 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 tudo lindo, né? Mas olha o pistão lá, ó. Deixa eu puxar o pistão lá. Vamos ver se dá pra focar no pistão ali. Deu? Ou não? Agora deu ali, ó. Pistão arranhado. Vamos ver se aqui dá pra pegar também, aonde ali. Pistão ali arranhadaço. A saia dele já era, né? Vê se eu puxo lá, ó lá. Morreu o pistão, né? E, né, o pior de tudo, nesse exato momento, está aqui, ó. Olha só. Ó, o parafuso tá apertadão aqui, ó. E sabe o que foi que aconteceu? Eu não sei, pode ser um erro de montagem, um erro da máquina lá, mas olha aqui, ó. A capa da biela soltou aqui, ó. E isso aqui que dava a impressão que tinha quebrado uma biela, ó. Olha só, o parafuso aqui. Até vou tirar com a mão o resto aqui, ó, pra gente acompanhar, pra ver como é que tá o estrago aqui dentro. Mas, ó, aqui moeu, tá legal, ó, tá apertada. Ó, botar os parafusos aqui em cima. A gente vem pra cá. Nossa. Cadê a bronzina? Não tem mais bronzina. Aquele tanto de limalha lá era a bronzina. Aqui, ó, ficou ferro com ferro, pessoal. Não tem bronzina mais aqui, ó. Ela limalhou tanto, que é aquele tanto de ferro que vocês viram no cárter ali. Então, olha só. Esse virabrequim aqui perdeu, tá? Esse aqui morreu. Morreu e morreu mesmo. Deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui pra ver lá dentro. Não vai dar pra ver lá, não vai focar. Eu vou tirar isso aqui agora pra ver. Mas é isso. Olha isso aqui. Caramba. Esse V8 aqui sofreu. Mas diz a regra, né? Já que quebrou, tem que voltar mais forte. Vamos agora colocar kitzinho, pistão e biela forjado nesse carro. Deixar prontinho. Botar um virabrequim novo standard. Refazer os cabeçotes. Deixar tudo no padrão, tudo nas medidas, remontar e subir um Stage 2. E é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, M6 Delete, já se inscreve aqui no canal. Deixa aquele like, compartilha e, né, acompanha os próximos vídeos que vai dar uma novelinha de macho. Vou fazer uma série só da M6. Então fica de olho até o dia que nós vamos andar com esse carro. Espero que seja esse ano ainda. Porque agora partiu pegar avião e ir lá para os Estados Unidos comprar a peça.